Bom, pessoal, então agora que a gente está no nosso ambiente, nós vamos fazer algumas configurações bem rapidinhas aqui para que a gente possa prosseguir com a nossa aula, tá? Então, primeiramente, nós precisamos instalar as ferramentas que nós vamos utilizar para fazer aqui a lógica de programação. Então, vamos acessar o nosso navegador e baixar aqui a ferramenta do Visual Studio Code. Eu não sei por que deu isso aqui. Então, aqui na nossa barra de pesquisa, a gente vai pesquisar por Visual Studio Code, ok? Que é uma ferramenta amplamente utilizada pelos desenvolvedores do mundo inteiro. Eles utilizam muito essa ferramenta, diversas empresas, e é um editor de código que suporta inúmeras linguagens. Eu nem consigo listar quantas linguagens aqui, mas todas as mais populares ele consegue aqui fazer a edição dela, né? Então ele é como se fosse um Vim ali, para quem já mexeu com Vim ou VI. Ele é uma ferramenta extremamente... ele é uma ferramenta completamente... caramba, esqueci a palavra. Ele é uma ferramenta muito mais fácil de utilizar com interface visual, ok? Então a gente vai vir aqui no linkzinho aqui, o primeiro link, e fazer o download dele, tá? Ele vai abrir aqui a página do Visual Studio Code. A gente vai fazer o download para o Windows, tá, pessoal? Para quem utiliza o Windows aí, ele já vai fazer o download aqui rapidinho pra gente. Caso você utilize macOS ou Linux, você pode voltar aqui na página e clicar aqui nessa setinha que ele vai ter a versão para cada sistema, ok? Então aqui a gente tem duas versões para Linux e uma versão para macOS. Vocês podem prosseguir com os passos de instalação iguais, idênticos aqui ao Windows, tá? Então, feito o download aqui, pessoal, a gente vai vir aqui em Downloads e abrir o nosso arquivo do Visual Studio Code. Ele vai abrir essa telinha, pode ser que ele peça ali para você algumas autorizações ali de administrador, vocês podem aceitar tranquilo. Vamos vir aqui em aceito e acordo, vamos ver o próximo. E agora, pessoal, vem uma etapa muito importante, tá? Para vocês, vai estar com todas essas caixinhas desmarcadas, todas essas três primeiras, tá? Vocês vão marcar elas, tá? Elas servem basicamente para criar um arquivo na área de trabalho, para facilitar ali o nosso desenvolvimento. E ela também serve, pessoal, para que a gente consiga fazer uma funçãozinha ali que a gente vai ver já já ali mais para frente, que ela vai ser muito importante para que facilite o nosso trabalho e que a gente não tenha que ficar pesquisando pastas. A gente já vai ver isso, tá bom? Então vamos dar o próximo e instalar aqui. Então agora o nosso Visual Studio Code já está instalando aqui na nossa máquina. Pode ser que ele demore um pouquinho, isso vai depender ali da sua internet, mas ele é bem rapidinho para instalar, é um arquivo muito simples, muito leve ali de início, tá? Então aqui a gente vai desmarcar a caixinha de iniciar com o Visual Studio Code e vai dar o concluir. Agora a gente vai para nossa última ferramenta, que é o Python. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a linguagem de programação Python, né, junto ali com diversas outras como Java, JavaScript. Então o Python ele vai ser muito interessante para a gente que quer fazer alguns arquivos de lógica de programação. O motivo de eu não usar Portugal é muito simples. O Portugal ele não vai nos dar uma base como o Python vai dar, ok? Então se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a história do Portugal ou sobre como criar códigos em Portugal, deixe aí nos comentários que a gente pode atender esse pedido, tá bom? Então vamos prosseguir aqui com a instalação do Python. O Python é muito simples também, pessoal. A gente só vai pesquisar aqui Python e aqui no nosso primeiro link aqui a gente já pode acessar o link do Python oficial, né, o python.org. E aqui a gente pode clicar aqui na versão latest, né, que é 3.12.4, a versão mais recente que está para os usuários utilizarem. Clicando aqui, a gente vai descer um pouquinho a pasta, tá? E aqui na nossa pasta, opa, não é, ô Alisson, não é na nossa pasta não, velho, eu errei, tá bom? Então a gente volta. Bom, então aqui no nosso site, aqui dentro do nosso site não. Então aqui dentro do site a gente vai descer um pouquinho, tá? Tem bastante informação aqui se vocês quiserem ler algumas coisas, mas aqui o que nos interessa é files, tá? Bem aqui nós temos dois instaladores, tanto o Windows Installer 64 bits, tanto o Windows Installer 32 bits. Não se preocupem de ficar procurando aqui qual é a versão que vocês têm, vai estar tudo aí na descrição do vídeo, tá, pessoal? Vou facilitar para vocês. Porém,
o que vocês precisam saber é qual a versão do Windows de vocês, se é 32 ou 64. O meu é 64 bits, então eu vou clicar aqui nessa primeira e olha só, ele baixa rapidinho. A gente só vai abrir o arquivo e aqui ele vai fazer a instalação para a gente. No caso, ele está pedindo para fazer um upgrade. Isso significa que eu já tenho o Python instalado na minha máquina. Porém, o de vocês vai estar install now, então vocês podem prosseguir. Ao clicar aqui, ele vai pedir uma autorização de administrador e vai fazer a instalação para vocês. Vocês podem prosseguir esses passos sem problemas, ok? Bom, feita a instalação do Python e do Visual Studio Code, então a gente já pode prosseguir aqui com a nossa aula. Então vamos fechar aqui nosso navegador e criar o nosso primeiro ambiente de desenvolvimento. A gente vai criar aqui uma pasta para que a gente possa armazenar os nossos arquivos, tá? Normalmente eu faço uma organização melhor, eu coloco lá dentro de documentos, coloco o nome da aula, porém aqui vai ser um pouquinho mais simples, tá, pessoal? A gente vai criar aqui na área de trabalho mesmo, tá? Então vamos clicar aqui com o botão direito, vir aqui em novo, pasta e vou colocar aqui lógica de programação. Tá aqui a pasta criada, esse aqui é o nosso ambiente de desenvolvimento. Nós vamos dar 2 cliques. E agora, pessoal, vem aquele pulo do gato, aquelas caixinhas marcadas que a gente deixou lá durante a instalação, tá? Para que elas servem? Basicamente para isso. A gente vai clicar aqui com o botão direito e olha só, vou abrir com code aqui. E caso a gente não tivesse deixado aquelas caixinhas marcadas, a gente tivesse desmarcado elas, essa função não apareceria. Ou seja, a gente teria que fazer uma outra forma de abrir a pasta com Visual Studio Code, que eu vou ensinar posteriormente, tá bom? Então a gente vai clicar aqui, abrir com code, e olha só, nosso Visual Studio Code já está aberto. A interface de vocês pode ser um pouquinho diferente da minha, mas isso é porque eu tenho algumas extensões instaladas. Então caso vocês queiram também caso vocês queiram ver algum vídeo, Então caso vocês queiram aprender também a como deixar o Visual Studio Code dessa forma aqui, bonitão, com várias extensões, deixem aí nos comentários que a gente também pode fazer um vídeo aí ensinando vocês a como deixar o Visual Studio Code mais bonito, ok? Então, a única extensão essencial que nós vamos instalar por enquanto, que serve para funcionamento mesmo, é a extensão do Python. Então vocês podem aqui apertar Ctrl Shift X e vocês vão pular aqui para a aba de extensões, tá? E aqui dentro de extensões nós vamos digitar Python. E olha só, tem diversas extensões aqui de Python. A gente só quer a versão da Microsoft, tá? Que é no caso essa primeira aqui, que é a única que a gente vai utilizar mesmo, tá? No meu caso já está instalado, mas eu posso deletar aqui para mostrar para vocês. O de vocês vai estar aqui em install. Aqui na setinha a gente tem as versões Release e Pre-Release. Não vai servir para nada, tá, pessoal? Então a gente pode clicar aqui em install e olha só como é rápido, é uma extensãozinha muito simples, tá? Então a gente já configurou nosso ambiente e agora a gente pode partir para a criação dos códigos, tá? Então a gente pode fechar aqui extensões e vir aqui para o Explorer ou com Ctrl Shift E. Eu recomendo muito que vocês peguem esses atalhos, pessoal, porque esses atalhos são muito eficientes para quando você está só no teclado ali e não quer ficar navegando entre abas usando o mouse, você pode utilizar os atalhos, tá bom? Bom, então, certo, Jonathan, então como que a gente cria os nossos arquivos aqui dentro do Visual Studio Code? É muito simples, pessoal. A gente pode vir aqui, ó, nessa arquivinho aqui, ó, nesse new file. O meu tá em inglês, o de vocês podem estar em inglês também, mas tem a versão em português, tá, do Visual Studio Code. A gente vai vir aqui em New File e olha só, rapidamente aqui vamos digitar algum nome para o nosso arquivo. Então vamos digitar aqui como logica.py. O .py, pessoal, é muito importante que a gente coloque o .py para que ele entenda exatamente que arquivo que ele vai utilizar. A gente colocar aqui HTML ou .js, né, ou .cs, ele vai entender como outras linguagens de programação, tá? No caso, a gente colocou como .py, então ele já entendeu aqui qual que é o arquivo que a gente está querendo utilizar, qual que é a linguagem de programação que a gente está querendo utilizar, tá bom? Lembrando também, pessoal, a utilização de pontuações, né, pontos ou algum caractere especial ali dentro do nome do arquivo. Isso não pode, tá? É uma convenção que nós utilizamos para que o arquivo fique mais organizado.
Então aqui o lógica eu não utilizei acento, não utilizei nada, apenas digitei lógica. A pessoa já vai entender que é o arquivo de lógica, tá? Então agora, pessoal, a gente vai entender um pouquinho mais sobre um pouquinho da lógica, o que é a base ali da lógica, por que a lógica é tão importante, tá? Vamos supor que nós vamos criar algumas aplicações importantes. A gente precisa saber exatamente como que nós vamos estruturar aquela lógica, como que a gente vai criar toda aquela arquitetura, como que a gente vai fazer desde o começo. Então, a coisa mais simples a se fazer não é começar programando, por incrível que pareça. A gente começa pelo bloco de notas. Então, com o bloco de notas em mãos, a gente vai estruturar exatamente tudo que a gente quer fazer. Então, vamos supor que a gente queira criar alguma calculadora, ou a gente queira criar algum objeto que dependa muito de lógica, dependa muito de cálculos, dependa muito de números, de textos. Então, a gente quer criar aqui uma calculadora, tá? Calculadora, por que calculadora? A calculadora é um objeto muito lógico. Então a gente vai mexer muito com lógica, muito com variáveis, muito com armazenamento e memória. Então a gente vai utilizar aqui calculadora. Poderíamos criar, por exemplo, um site? Poderíamos. O Python ele é muito bom para back-end. Mas a gente entraria em outro conceito de frameworks, aí sairia um pouquinho da lógica, então a gente teria que saber um pouquinho mais de código mesmo. No caso da calculadora, a gente pode saber um pouquinho mais de código, tá bom, pessoal? Então, aqui na calculadora, a gente vai criar cálculos. É muito simples, realmente. Vamos criar cálculos, né? Mas a gente também tem que ter aqui armazenar nome de usuário, tá? A gente vai fazer um mini cadastro ali também dentro do código. No caso da calculadora, é muito simples. A gente já sabe o que fazer, a gente já sabe como começar. Mas e se fosse uma aplicação um pouquinho mais difícil? Como eu falei lá no começo, lógica de programação envolve isso. Ela envolve a gente saber exatamente quais são os passos. É um algoritmo estruturado mesmo. Então, quando você acorda, vai ao banheiro, faz sua higiene, depois você toma o café da manhã, se arruma e vai para o trabalho. Tem como você ir ao trabalho, tomar café da manhã e depois acordar? Não tem como. Só que, pra gente, isso é uma coisa que não tem como fazer, é impossível a gente fazer isso. Porém, para o algoritmo é possível. Ele tem todos os dados ali dentro. Porém, se ele quiser fazer uma tarefa antes da outra, ele não vai conseguir, ele vai dar um erro. O algoritmo, ele é muito... Corta essa parte. O que o pessoal fala é que os computadores são muito inteligentes. É o contrário, os computadores eles acabam sendo muito burros às vezes, porque eles seguem algoritmos estruturados, eles não entendem a nossa realidade, tá? Exceto com inteligências artificiais hoje em dia, que foram criadas especificamente para isso, tá? Porém, aqui no nosso caso, a gente está utilizando algoritmos estruturados. Então, vamos criar a nossa calculadora. Então, para isso, a gente vai entender aqui o conceito de variáveis em Python, tá? Eu vou fazendo as perguntas e vocês vão respondendo mentalmente, tá? O que são variáveis? Variáveis são muito simples, né? Variáveis, elas são basicamente espaços dentro da memória. E existem vários tipos de variáveis e vários tipos de dados, tá? Então, quando a gente cria uma variável, a gente está falando lá para o HD, lá para a nossa memória, falando assim, olha, aluga um espaço aí para mim que eu vou armazenar esse tipo de dado. Aí ele vai aceitar, ele vai falar positivo, ele vai lá, coloca lá um espacinho e você pode armazenar essas informações. Então, as variáveis elas podem conter diferentes tamanhos. Uma variável muito simples aqui que a gente pode criar é a variável nome. Então, a gente vai dar um nome para essa variável, essa é a sintaxe em Python. Nós vamos dar um nome para essa variável e aqui a gente vai receber um valor. O recebe, pessoal, marquem bem isso aí, coloca no bloco de notas. O recebe, ele é o igual. Então, a gente vai colocar aqui, nome é igual a nome, tá? Então, no Python, a gente sempre lê o igual como recebe. Não só no Python, como em todas as outras linguagens de programação, o igual, ele é o recebe, tá? Ele não é lido como igual. Para ser igual, a gente teria que colocar 2 na frente. Aí ele faria uma comparação. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Então, o nome, ele vai receber aqui meu nome, Jonathan.
Olha só que bacana. Então a gente já está avisando lá o HD. Olha, a gente quer aqui um espaço chamado nome dentro da memória que vai armazenar uma string chamado Jonathan, tá? Então aí que vem os tipos de variáveis, tipos de dados, tá? Se a gente quisesse colocar a minha idade aqui, idade igual a 19, olha só a diferença. Eu não coloquei mais aspas simples ou aspas duplas, eu só coloquei um número. Então qual que é a diferença entre esses dois dados? Por que eles são diferentes assim? Muito simples, pessoal. Porque dentro do Python e dentro de outras linguagens, todas as linguagens, a gente tem os tipos. Tipos são esses strings, inteiros, floats e booleanos, tá? Marca bastante isso aí, porque isso vai ser útil pra gente. Então, um número inteiro, ele é basicamente isso aqui. Vocês aprenderam lá na escola, na matemática, que números inteiros são números que não têm casas decimais, não são números flutuantes. E aí que a gente entra no número float, no tipo de dado float. O tipo de dado float ele é muito simples. Ele é basicamente um número, só que ele tem casa decimal. Então, 19.23 é uma idade? 19.23 não é uma idade. A gente pode considerar que 19.2 seja uma idade, porque são 19 anos e 2 meses. Mas aí não seria uma casa decimal, tá? Seria uma outra lógica para a gente fazer. Então, isso aqui é uma forma da gente fazer um número float, e isso aqui é uma forma da gente fazer um número inteiro. Então a gente vai colocar aqui inteiro igual a 10 e float, que a gente... float não. E decimal igual a 10.0, tá? Então isso aqui é um número inteiro, isso aqui é um número decimal, um número float, tá? A gente pode até comentar aqui como float. Ok, então quais são os outros dois tipos de variáveis, dois tipos de dados? É simples, a string ela é todo conjunto de letras, todo conjunto de palavras. Então o meu nome ele é Jonathan. Então, ou seja, nome Jonathan ele é uma string, ele tem letras, ele não tem números. E o booleano ele é tudo que for verdadeiro ou falso. Então verdadeiro pode receber o true. Olha só que bacana. E o falso, ele pode receber o false, né? Já brincou daquela brincadeira de verdadeiro ou falso? Então é exatamente isso. Valores booleanos, eles são verdadeiros ou são falsos, tá? E aqui, número inteiro mesmo, não tem casa decimal. E o número float, ele é um número decimal. Então ele é 10.0. 1 milhão de números, ele pode colocar lá 20 casas decimais, tá? E a string, ela é um nome, ela é uma fruta, ela pode ser qualquer coisa que contenha um texto, tá? Jonathan, um número pode ser uma string? Pode. A gente pode colocar aqui número, por exemplo, CPF, um CPF. A gente pode colocar aqui como, olha só, vários números aqui. A gente pode colocar inúmeros números e aqui vai ser considerado como uma string, porque a gente está colocando aspas simples aqui entre esses valores, tá? Então, isso aqui são variáveis em Python, pessoal. Essa aqui é uma coisa muito simples que a gente pode fazer, né, em Python, porque é o base, é a alicerce ali de tudo, tá? A gente tem que saber lógica antes da gente conseguir fazer algumas operações a mais, tá? E para que a gente possa fazer a nossa calculadora, a gente não precisa saber apenas variáveis, nós precisamos saber também sobre operadores matemáticos. E agora vem a segunda parte da aula, né? Onde a gente vai entender um pouquinho mais sobre operadores lógicos em Python. Então a gente pode dar aqui comentar. Sempre que a gente colocar esse jogo da velha, é porque a gente está comentando alguma coisa. Ele não é considerado código dentro do Python. Eu posso digitar aqui um monte de coisa, ele não vai considerar como código, tá? Então a gente vai colocar aqui operadores matemáticos. Pessoal, uma coisa que eu falo para vocês é que não precisa saber a matemática exorbitante, a gente não precisa saber cálculo, essas coisas. Nós precisamos saber apenas algumas lógicas ali de cálculo, como regrinha de 3, multiplicação, essas coisas que é dada no ensino fundamental para todo mundo, tá? Então aqui no Python é muito simples, e outras linguagens também é quase a mesma coisa. Vocês vão ver operadores muito parecidos e eu diria até que são iguais. Por exemplo, no Python e no JavaScript
são os mesmos operadores para fazer o cálculo matemático, né? Então a gente vai entender cada um desses operadores, né? Então primeiro a gente vai começar com soma. O soma, como vocês já devem imaginar, ele é o maisinho, né? Maisinho. Então a gente pode colocar aqui 10 mais 5. Eu posso colocar 10 mais 5 mais 20 aqui mais 50? Pode, não tem problema, não tem limite de caracteres ali, de somas que você pode fazer. A gente está armazenando tudo isso dentro de soma, então ele vai colocar lá dentro do HD e depois o HD ou a memória RAM mesmo vai puxar para a gente, tá? E a gente também tem aqui a subtração, né? Eu chamo de diferença, né? Que a gente tira ali a diferença entre os dois números. Mas a gente pode chamar de subtração. Então vamos colocar aqui subtração. Como vocês já devem imaginar também, ela é aqui um tracinho, né? O tracinho que a gente tem lá no teclado, ele está subtraindo. Jonathan, eu posso colocar dois operadores aqui, como mais, e aí depois eu coloco subtração novamente? Pode, não tem problema, tá? Vocês podem sempre utilizar. Agora, a multiplicação, ela é um pouquinho diferente, ela não é o xzinho, porque se a gente colocar o x, ele vai considerar como uma string. Então a gente vai colocar aqui com multi, tá? Ele vai receber aqui agora 10 vezes 5. Como será que é? Na programação, a gente sempre utiliza a estrelinha, tá? O asterístico. Então, a gente utiliza o asterístico para referenciar uma operação de multiplicação, tá? A gente pode colocar aqui 10 vezes 5, que ele vai fazer aqui a multiplicação. Vocês podem ver que o erro até sumiu aqui na hora, porque a gente está fazendo a sintaxe certa, tá? E agora, por último, a divisão. A divisão, pessoal, ela também é diferente, tá? Ela não é aquele íconezinho que a gente conhece. Isso aqui é o percentual, tá? A divisão dentro de Python, dentro de várias outras linguagens de programação, vocês podem se deparar com uma ou outra que é diferente. Ela é uma barrinha. Então a gente pode dividir aqui 10 por 5. Olha só que bacana, tá? Então, essas aqui são nossos operadores aritméticos. A gente conseguiu entender rapidamente o que é um operador aritmético. Olha só que bacana, tá? Então, como que a gente pode ver o resultado de todos esses cálculos aqui? Como que a gente pode ver o que a gente fez aqui? É muito simples, a gente pode dar um print, tá? Toda vez que nós colocarmos print e algum parâmetro, ele vai aparecer lá no nosso terminal, tá? Então, print, entre parênteses, a gente vai colocar todas as nossas variáveis aqui dentro. Vocês já sabem que são variáveis. Então, a gente vai colocar aqui soma, subtração, aqui, subtração, multiplicação e divisão. E quando a gente executar esse código, ele vai basicamente nos mostrar aqui o produto de todas essas operações. A gente pode vir aqui, clicar e olha só que bacana. Ele deu aqui todos os valores, tá? Por que aqui, pessoal, na última, que é a divisão, ele deu um valor decimal? É muito simples, pessoal. Toda divisão, ela sempre vai ter um valor decimal aqui dentro do Python. Então, sempre que a gente fizer uma divisão, vai sobrar lá um ponto zero, tá? Então, é normal que isso aconteça. E também não dá para dividir aqui 10 por 5, tá? A gente tem que dividir por números pares, né? Então, a gente pode fazer essas divisões aqui. Elas vão conter ali casas decimais, mas isso é normal. Vocês podem converter depois. A gente vai ver depois como converter, ok? Tá. E agora, pessoal, a gente vai para a terceira parte, onde a gente vai entender estruturas condicionais. Estruturas condicionais, pessoal, é basicamente a condição. Então, vamos supor que você vá lá para a mesa comer pão. Então, você quer fazer o café da manhã. Quando você abre a geladeira, não tem manteiga. O que você vai fazer? Ou você busca manteiga, ou você come outra coisa dentro do pão. Isso foi uma condição. Ou seja, se a manteiga existir, eu vou colocar no pão. Se não existir, eu vou buscar outra coisa para colocar no pão. Então, por isso que a gente tem que entender estruturas condicionais. Então, vamos colocar aqui estruturas condicionais, tá? Estruturas condicionais são simples, pessoal, dentro do Python. Uma coisa que eu falo também é não se apegar à sintaxe. Entendam os conceitos por trás. Entendam por que a gente está fazendo isso. Por que a gente tem que utilizar
estruturas condicionais, operadores matemáticos, variáveis, não fica se apegando muito à sintaxe, tá? O conceito que eu estou falando aqui, você pode utilizar em todas as linguagens de programação e até em não linguagem de programação, como no code e low code, o vídeo que vai sair em breve, tá, pessoal? Então, estruturas condicionais são condições que a gente coloca no caminho ali do algoritmo, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos pegar lá a nossa idade. Lembra que eu coloquei lá a minha idade? Então, está armazenado lá na memória, tá? Então, a gente vai colocar aqui if é se. Então, vamos entender aqui a sintaxe. Se a idade for menor do que 18, a gente vai colocar aqui entre dois pontos print. Aí a gente coloca aqui uma aspas duplas ou aspas simples, tá? Porque a gente vai fazer um print de uma string agora, tá? Menor de idade. Ou seja, o que a gente fez aqui? O que aconteceu aqui, Jonathan? Não entendi nada. Simples, pessoal. Eu fiz uma condição aqui. Se idade for menor do que 18, então a gente vai colocar print, menor de idade. Aqui dentro do Python e dentro de outras linguagens, a gente tem o maior, menor, igual, comparação e temos maior igual, menor igual, tá? O maior, ele significa essa setinha aqui. A gente pode utilizar essa setinhazinha aqui para a direita. Então, a idade seria maior do que 18, tá? O segundo é o menor. Então, a gente coloca a setinha contrária, tá? Então, ele vai comparar aqui. 18 é maior do que idade? Se é, então ele vai dar o print menor de idade, tá? Aqui também nós temos o igual. Nós temos a comparação, que a gente já viu. O igual aqui, ele é o recebe. Nós temos a comparação, que é o igual, de verdade. Nós temos também o maior ou igual. E nós temos também aqui o menor ou igual, tá? Temos também o operador de diferença. Esse aqui a gente não vai aprofundar muito, tá? Então, aqui nós temos esses operadores, tá? O maior igual ou menor igual, ele só vai verificar se a condição é maior ou igual. Então, se a idade for 18 ou maior, aí ele vai fazer outra coisa. Se a idade for igual a 18, também vai passar, tá? Então, ele não vai dar o print menor de idade, tá? Apenas se isso aqui for menor, se a idade for menor. No caso, a idade não é menor, tem 19, então ela vai para outra condição. Que aí a gente vai colocar aqui embaixo, que é o elif, tá? Opa, que a gente vai colocar aqui embaixo, que é o else, tá? Então já deve ter ouvido falar sobre if else, né? Então, se não for isso aqui, vai ser isso aqui, ó. Maior de idade. Ou seja, ele vai bater aqui, o Python vai perguntar: pessoal, idade é menor do que 18 anos? Aí a variável lá, a memória, vai trazer a idade e vai falar: olha, idade é menor do que 18. Então ele vai falar: então é menor de idade. Vai printar lá na tela. Se não for, se for maior do que 18, então ele vai printar aqui pra gente maior de idade. Então vamos aqui dar um run aqui. A gente vai ver que, olha só, ele printa aqui pra gente maior de idade, pessoal. Olha só que bacana a nosso operador aqui, ele faz isso pra gente. Então, se eu colocasse lá 17, vamos colocar lá 10 anos. Olha só, menor de idade. Então, a gente já conseguiu criar ali nossa primeira estrutura condicional, que vai ser muito importante para nós, tá? E agora, pessoal, agora vem o desafio final aí que eu vou deixar para vocês. A calculadora não vai ser eu que vou criar. A calculadora vai ser vocês que vão criar aí pra gente poder exercitar esses conceitos aqui que nós colocamos. Nós aprendemos o print, nós aprendemos como exibir mensagens, nós aprendemos aqui também tipos de variáveis, operadores matemáticos, nós aprendemos também estruturas condicionais. Então, esse desafio fica para você. Então, qual que vai ser o desafio? Então, esse desafio fica para você. Então, vamos entender um pouco mais sobre o desafio e finalizar. Então, Alisson, é isso. É um vídeo um pouquinho grande, mas foi basicamente isso aqui.
Isso aí.